dessa live, promovida pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro nesse espaço educador virtual. Eu sou Andressa Lemos Fernandes, sou bióloga, mestre em educação, sou facilitadora da Rede Capixaba e Rede Brasileira de Educação Ambiental e estou gerente de Educação Sanitária e Ambiental no IDAF. Quero dar as boas-vindas aos nossos convidados, a doutora Márcia Chame, que é bióloga, doutora em zoologia, pesquisadora titular da Fiocruz, coordenadora do Centro de Informação em Saúde Silvestre e da plataforma institucional Biodiversidade e Saúde Silvestre. Gilton Luiz Almada, médico veterinário, coordenador do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, e Caína Miranda Marinho, médica veterinária, mestre em saúde coletiva, responsável técnica pelo Laboratório de Raiva do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, o IDAF. Então, nessa noite, nós vamos dialogar nesse espaço educador virtual. Nosso tema de hoje é diálogo sobre saúde única em tempos de pandemia. Você que está nos assistindo, você conhece esse conceito? Já ouviu falar em saúde única? Você sabe que entender a conectividade entre saúde única, entre saúde ambiental, animal e humana, pode nos ajudar a compreender a pandemia que estamos enfrentando? Vamos dialogar bastante nessa noite com os nossos convidados para compreendermos melhor sobre o conceito de saúde única. Esse conceito ele tem sido discutido recentemente, mas há muitos anos, alguns pesquisadores já têm essa compreensão dessa interconectividade entre a questão ambiental, a questão humana e a questão da saúde animal. A Organização Mundial da Saúde e a Organização Mundial de Saúde Animal, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, lançaram em 2008 a iniciativa chamada Um Mundo, Uma Saúde. Daí veio o termo One Health, traduzido como saúde única. Esse conceito vem demonstrar a indissociabilidade entre saúde ambiental, humana e animal. As interações entre humanos e animais ocorrem em diversos ambientes e de diferentes maneiras. Nessas interações, podem ocorrer a transmissão de agentes infecciosos entre animais e seres humanos, levando à ocorrência de zoonoses. Segundo a OIE, ocorrem cerca de 60% das doenças humanas têm em seu ciclo a participação de animais, portanto, são doenças zoonóticas. Além disso, o processo de globalização, as mudanças climáticas, as transformações ambientais e o próprio comportamento humano fizeram com que houvesse um aumento da ocorrência de doenças emergentes e reemergentes, tanto em seres humanos quanto em animais. Daí a importância de dialogarmos sobre esse tema. Como vai funcionar a nossa live? Nós vamos ter 4 blocos. No primeiro bloco, cada um dos participantes vai falar um pouquinho sobre sua trajetória profissional. No segundo bloco, eles vão abordar sobre o tema dentro da perspectiva, sobre a ótica das vivências, que eles têm na sua área de atuação. No terceiro bloco, nós vamos ter um espaço para perguntas. Então, vocês podem, pelo Facebook, no chat, já se apresentando, dizendo de onde vocês nos assistem, onde atuam, e já podem fazer considerações e perguntas aos nossos convidados. E no nosso quarto bloco, nós teremos o momento das considerações finais. A previsão é que essa live dure entre 1 hora e 1h30. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos dar início à nossa live. Então, para começar, nós vamos pedir para que cada convidado fale um pouquinho sobre sua trajetória profissional. Eu vou começar, então, com a Karina, que é médica veterinária do IDAF. Karina, você tem que ligar seu microfone.
Olá, agora sim. Boa noite a todos. Eu agradeço a participação aqui nessa live do IDAF. E então, vou falar um pouquinho da minha atuação profissional, né? Como já iniciou sendo falado pela Andressa, eu sou médica veterinária, formada pela UFES, em 2006, e no mesmo ano eu entrei para trabalhar no IDAF por concurso público. E desde então, eu atuo principalmente como responsável técnica pelo diagnóstico da raiva. Lá no laboratório a gente tem também diagnóstico de anemia infecciosa equina e hoje análises de qualidade do leite. Mas eu, particularmente, trabalho desde 2006 com o diagnóstico da raiva, como responsável técnica por lá. E nessa minha trajetória de trabalhar com a raiva, eu acabei ficando muito próxima das outras pessoas que trabalham com saúde, né? Porque a gente trabalha junto com as secretarias municipais de saúde, a Secretaria Estadual de Saúde nessa área de vigilância e controle da raiva. Em 2013, eu também fiz mestrado em saúde coletiva, que foi, eu acho que, o momento que eu mais tive contato com a saúde única, porque a gente faz um mestrado multiprofissional, né? Fiz um mestrado com dentistas, médicos, nutricionistas, então foi muito interessante, assim, para a minha formação, ter feito esse mestrado em saúde coletiva. E hoje, com esse trabalho como responsável técnica para a raiva, eu participo de câmaras técnicas que falam a respeito do assunto, e atualmente, com a pandemia do coronavírus e por essa proximidade que a gente tem com a Secretaria Estadual e com o Laboratório Central, eu estou temporariamente cedida ao LACEN, também do Estado, auxiliando no diagnóstico do coronavírus também, porque a gente tinha a ideia de implantar um laboratório de biologia molecular lá no IDAF, e com esses treinamentos nessa área, a gente acabou também trabalhando junto com o LACEN para fazer o diagnóstico de coronavírus. Então, assim, a gente, cada vez mais a gente vê como que o médico veterinário está ligado à saúde e como as outras profissões também, porque lá a gente trabalha com diversos profissionais de diversas áreas por uma só saúde, né? No meio dessa pandemia. Que bom conhecer um pouquinho da Karina, do seu trabalho. Vou passar agora, então, para o Gilton, para ele falar um pouquinho da sua trajetória profissional. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Eu sou um pouco mais antigo do que a Karina, eu entrei em 92, né, 92 na área da saúde única, um pouco mais antigo, e trilhei pela vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, e fui adquirindo experiência, principalmente na parte das zoonoses. Mas aí chegou um certo momento que eu comecei a me envolver com investigação de surtos, né? Eu gosto muito dessa área e comecei a trabalhar com investigação de surtos. Mais ou menos em 2009, o Ministério da Saúde ele implantou, né, a rede CIEBS, que é o Centro de Informação Estratégica em Vigilância em Saúde, e aí eu fui para o CIEBS justamente atuar nas emergências em saúde pública, né? A investigação, o surto, as doenças, né, são as doenças infecciosas, enfim, é um tipo de emergência, mas você também tem emergência que é ambiental, como caso de desastres, e aí eu atuei muito aí, infelizmente, nas diversas enchentes que aconteceram no nosso estado. E desde então, desde 2009, eu estou na coordenação, né, do CIEBS, né, um nome não é muito grande, a gente acaba falando mais da sigla, que é o CIEBS. Paralelo a isso, também é uma vontade que eu sempre tive de ser professor, isso culminou em 98, com a entrada, né, na Universidade de Vila Velha, na UVV, e além da coordenação do curso que eu implantei lá, né, o curso de Medicina Veterinária, eu também atuo na docência, justamente na área da saúde única, epidemiologia, zoonoses, vigilância, né, e tem essa árdua missão de fazer com que os alunos, né, de medicina veterinária gostem dessa área. Não é segredo para ninguém que é muito comum os alunos quererem com clínica de pequenos, clínica de grandes, cirurgia, né? São poucos que gostam da saúde pública ou saúde única, né? Um termo que já está há um tempo, mas ainda não é tão, infelizmente, não é aplicado, né? E foi isso, né? Eu tenho atuando mais nas emergências em saúde pública,
a minha formação como médico veterinário, o próprio meu filho mesmo, agora não, mas quando ele é pequeno, perguntava se eu não era mais médico veterinário, porque na cabeça dele, médico veterinário atuava com animal. Aí eu atuo mais com a área, com o ser humano do que especificamente com animais. Vamos ouvir, então, agora a professora Márcia. Boa noite a todos. Queria agradecer aí o convite, né, da EDAF. É um prazer estar aí no Espírito Santo, né, discutindo esse tema que é tão importante. Eu sou bióloga de formação e muito cedo fiz concurso na Fiocruz para uma vaga naquela época, que era vaga de professor, né? Mas o meu interesse, né, sempre foi trabalhar com os processos ecológicos que se estabelecem, né, a partir da biodiversidade. Isso é sempre o que me encantou, e eu tive muita sorte, porque fui ser acolhida pelo Laboratório de Paleoparasitologia e com um grupo de pesquisadores que até hoje eu faço parte, que estuda os parasitos dos homens e dos animais desde a pré-história até os dias de hoje. E esse estudo ele é muito interessante porque os parasitos eles têm uma relação, né, que junta a saúde humana, a saúde animal e o ambiente, né? Não só o ambiente da paisagem, dos ecossistemas, mas as formas, as transformações desse ambiente ao longo do tempo. E aí a gente fez, enfim, né, trabalhos muito interessantes na Caatinga, em diversos outros lugares do Brasil, e essa história, essa transformação aí das doenças parasitárias, das doenças infecciosas ao longo do tempo, sempre nos faz pensar no futuro, né? E aí, o que acontece com esse mundo mudando, com as mudanças climáticas globais, com todas essas relações, o que a gente pode esperar sobre isso? Então, hoje eu coordeno uma plataforma institucional de biodiversidade e saúde silvestre, onde a gente justamente trabalha tentando identificar alertas de ocorrências de zoonoses na natureza, principalmente com os animais silvestres, usando a sociedade. É um projeto que tem a participação cidadã, né, e isso é super importante no Brasil. O Brasil é enorme, a gente precisa que todo mundo nos ajude, justamente para pensar nesses momentos, e aí a gente acaba trabalhando fortemente nos últimos anos com os surtos de febre amarela, para tentar entender como é que essas doenças ocorrem, por que elas surgem, como é que elas desaparecem, né? Quais são os fatores ambientais que estão implicados nisso, na questão ambiental, qual é o risco da perda da biodiversidade sobre a espécie humana ou não, e é isso hoje o que eu faço da minha vida profissional e muito trabalho de campo, né, porque eu acho que isso é fundamental, a gente conhecer o país que a gente, né, vive, as condições nas quais as doenças elas ocorrem, elas se manifestam, como é que as pessoas vivem, como é que é a relação da vida das pessoas, da assistência, da vigilância, né, da questão da conservação dos nossos parques, como é que isso tudo se encaixa nessa perspectiva da gente criar aí um processo de um desenvolvimento sustentável, justo, equilibrado, né, de uma qualidade de vida boa para todo mundo. É isso, né? Também já não sou, né? Já sou lá de trás, antes do Gilton, então isso é sempre muito bom, porque essa experiência também nos faz pensar em coisas, né? Que vão certamente ajudar aí essa moçada nova que está entrando na saúde pública, na saúde coletiva, né? A pensar em ecologia, juntar essas coisas, e eu acho que isso é muito bom. Mais uma vez, obrigada. Mas vamos aproveitar que a senhora está já empolgada aí, falando da sua experiência, e eu gostaria que a senhora, então, relatasse, né, sobre o tema em questão, a saúde única, como ela se conecta aí com a sua atuação profissional
Então, pode ficar à vontade para trazer as contribuições que a senhora acha relevante nesse momento sobre a saúde única. Então, acho que primeiro o que é legal é a gente pensar muito bem de onde que surgiu essa história da saúde única, né? Embora hoje ela seja fortemente, ela já tem os seus programas, né, bem estabelecidos na Organização Mundial de Saúde, na OIE e em diversas outras alianças em todo o mundo, ela nasce em 2004, de um grupo de pesquisadores que se reuniram por força, né, na verdade, promovido essa discussão por um seminário promovido pela União pela Wildlife Conservation, né, que é uma organização mundial de conservação da vida silvestre. A grande preocupação nessa época eram justamente em relação, isso tudo foi, como é que se chama, favorecido e começou a ser trabalhado por conta dos surtos recentes de ebola, né, de outras doenças, gripes e essas coisas que as pessoas, isso começou a acontecer, e essas doenças tinham uma relação muito grande com os animais silvestres, uma relação de um impacto humano bastante grande, e, obviamente, isso estava relacionado às questões ambientais, né? Todo o ciclo de transmissão dessas doenças tinham essas relações ambientais e animal e pessoas muito grandes. Esse grupo de pesquisadores, então, foram eles que criaram esse conceito, né, da saúde, um mundo, uma saúde. Se a gente não pensar no mundo e numa saúde, a gente não vai conseguir lidar com essa complexidade. Nessa ocasião, eles estabeleceram lá os princípios, né, os 10 princípios de Manhattan, que é onde teve a reunião e tudo. A partir daí, essa coisa ela foi se consolidando muito, principalmente por conta da preocupação da saúde animal e da produção animal para o consumo humano. Então, hoje, se até a gente for olhar, né, os grandes projetos One Health no mundo, eles estão muito dedicados e focados, eles foram amplamente acolhidos pelos médicos veterinários, né, mas a gente encontra esse foco muito importante na questão da saúde animal do ponto de vista da produção. Então, os grandes projetos que a gente tem, na maior parte, né, dos países, é de resistência antimicrobiana, algumas doenças de importância, né, para a criação. Tinha uma preocupação muito grande com os agentes infecciosos nos ungulados africanos, naqueles grandes mamíferos africanos, que poderiam ter uma rápida transmissão para o gado bovino, né, de uso, enfim. Nesse processo, a gente observa que o ambiente ele fica para trás. O entendimento de como é que o ecossistema, como é que a ecologia de doenças, né, se comporta em relação às mudanças climáticas e tudo isso, ele acaba perdendo força nessa grande discussão. E eu acho que agora, por exemplo, com o coronavírus, isso começa a ganhar, né, esse novo entendimento que a gente vai precisar resgatar isso de uma forma bem interessante. Por que isso, né? Porque o que se observa é que essa relação, né, de doenças infecciosas e animais e pessoas, isso é uma coisa que vem lá da pré-história, né? As doenças, elas ganham novos hospedeiros ao longo do processo de ocupação de novos espaços, de mudança de cultura, de novos itens alimentares, as pessoas que passam a comer outras coisas. Então, isso é uma dinâmica que é natural. Com a domesticação, por exemplo, dos animais e das plantas, a gente tem uma revolução do processo de transmissão de doenças entre pessoas, né, e animais, por exemplo. O que é diferente hoje?
O que é diferente hoje é, primeiro, porque antigamente isso acontecia num tempo muito longo, então existia esse processo todo de acomodação e adaptação. Depois, a gente não tinha métodos de diagnósticos bastante bons para poder identificar essas doenças, coisas que hoje a gente tem com a biologia molecular. Então, hoje a gente consegue fazer isolamento, consegue fazer um genoma de um vírus. Antigamente, a gente, né, se faziam aí o diagnóstico clínico, se confundia pela clínica uma série de doenças e provavelmente existiam doenças que a gente não conseguia reconhecer. E hoje a gente reconhece. Depois, a gente tem o quê? A gente tem um avanço da população humana sobre os ambientes naturais e a transformação desses ambientes naturais de uma maneira super importante. Então, o que se faz hoje, quando se desestrutura os ambientes naturais, florestas, enfim, o que sejam, a gente está criando um processo de simplificação dos ciclos de transmissão dessas doenças. Algumas espécies de hospedeiros somem e, normalmente, as espécies que se mantêm são as espécies que são bastante generalistas, que têm altíssima capacidade de se adaptar aos ambientes que são modificados e, por, obviamente, uma questão, né, evolutiva fácil da gente entender, essas espécies também são boas transmissoras de parasitos, né, de agentes infecciosos. Afinal de contas, está todo mundo aí nessa briga de sobrevivência, né, os parasitos também, e eles são importantes, né. Uma coisa também que a gente sempre tem que pensar é que o parasitismo é uma forma de vida extremamente comum em todo o planeta e eles têm o seu papel de importância ecológica e biológica bastante grande. Só que hoje isso acontece numa rapidez enorme, né? E o processo de destruição também é muito grande, né? Então, a gente acaba forçando um processo de seleção para que cada vez mais o rompimento dessa barreira biológica, ou seja, a gente encontre, né, agentes infecciosos que consigam parasitar outras espécies, e a humana, inclusive, né? Nessa situação, é importante a gente imaginar que a nossa espécie humana, ela, aí tem um estudo de 2015 mostrando que circulam nos humanos pelo menos 2.400 espécies de parasitas. Então, nós também temos um lugar ecológico importante na manutenção dessas parasitoses e na transmissão dessas parasitoses. Por que isso? Porque somos uma espécie distribuída em todo o planeta, não temos período de atividade marcado, então tem homem circulando de noite e dia todo o tempo, comemos qualquer coisa, vivemos, infelizmente, uma parte grande da população humana em situações extremamente precárias, com falta de higiene, falta de assistência, deficiência de nutrição, né? Todo um conjunto de coisas que favoreça, né, a manutenção de alguns desses agentes, além de toda essa questão, né, da destruição do ambiente, as mudanças climáticas que fazem com que muitos vetores, por exemplo, que estão restritos numa determinada área, quando a temperatura aumentar, eles vão aumentar essa área deles de distribuição geográfica, o aumento da temperatura aumenta a replicação viral, enfim, muitos fatores envolvidos nisso, de uma complexidade bastante grande, né? E com um fator único da espécie humana, que é uma mobilidade incrível, né? Então, em 24 horas, hoje, no avião, a pessoa circula pelo mundo inteiro e é capaz de levar uma série de agentes que a gente não conhece por todo o planeta. Essas são questões que a gente vai ter que lidar aí, né? No futuro, a gente vai ter que começar a identificar quais são esses riscos, por que eles estão acontecendo, e a gente já sabe boa parte deles, e vamos ter que criar as formas de minimizar, mitigar, evitar que essas situações aconteçam, né? Porque a gente, né, eu acho que o coronavírus está aí para mostrar para todo mundo que a gente não consegue controlar esse mundo microbiológico da maneira com que a gente imagina, ou com a rapidez que a gente imagina. A gente tem muitas
ainda limitações tecnológicas de vacina, isso tudo é um processo longo, ninguém, né, tira uma vacina do nada, até a gente descobrir que a gente é esse novo, como ele se comporta, como é que ele vai se comportar ao longo do tempo. Então, são muitos desafios, muitas questões, mas hoje todo mundo pode ajudar nesse processo, né? A gente na Fiocruz, depois posso falar para vocês, a gente tem um Sigel com aplicativo no celular, que todo mundo pode nos ajudar a identificar animais mortos, porque essa é uma experiência brasileira muito bacana, né? Que a gente aprendeu com a febre amarela, de que os animais na natureza podem nos trazer alertas e podem ser sentinelas de ocorrências de doenças que a gente vai poder, então, trabalhar para, né, ter o menor risco humano possível. E aí, depois a gente conversa mais. Agradeço pelas suas contribuições iniciais. Já trouxe muitos elementos para que a gente possa refletir e compreender que precisamos ampliar realmente esse debate e até o envolvimento, né, de outras áreas, de outros campos de formação profissional. Como a senhora disse, ainda está restrito, né, um pouco a discussão, especialmente na área da medicina veterinária. Então, precisamos ampliar bastante essa compreensão dessa interconectividade e da importância da gente ter um ambiente saudável, entre aspas, né? Mas com menos impacto, a gente preservar os nossos ambientes naturais e compreender a dinâmica, né? A dinâmica dos ecossistemas e dessa interação do ser humano com a natureza. Então, agora, vou convidar o Gilton Almada para fazer suas contribuições, falar um pouquinho do seu trabalho lá no Centro de Informações Estratégicas e Vigilância em Saúde. Bom, conforme você, Andressa, comentou, 60% das doenças infecciosas que afetam o ser humano, né, têm origem em animais. Né? A doutora Márcia também comentou sobre isso, seja diretamente, né, uma raiva, por exemplo, que é transmitida aí, né, para o ser humano, ou ao longo dos anos, como a doutora Márcia também comentou, esses agentes passaram dos animais para os seres humanos e hoje acabaram adquirindo uma capacidade de transmitir do ser humano para outro, como é o caso do HIV, né, o HIV que a origem, né, na África, justamente por conta do hábito das pessoas caçarem e se alimentarem do chimpanzé. E hoje a doença, o vírus se adaptou à transmissão interhumana. E dentro dessas 60% das doenças infecciosas, como foi comentado, torno de 75% são doenças emergentes. E como eu comentei lá, o CIEVES, que é o setor que eu trabalho, a gente trabalha com essas emergências, a gente faz o monitoramento das emergências e ajuda a organizar a resposta a essas emergências, né? Atualmente a gente está envolvido já há um tempo com a resposta ao coronavírus, né, que chegou em uma pandemia, né, numa proporção que nunca, né, pelo menos na atualidade, vista. Essas emergências, eu vou falar alguma coisa de fora, né, do país, e depois também aqui no Brasil, especificamente no Espírito Santo, algumas experiências que a gente vivenciou, né, você tem, em torno de 2010 a 2015, foi feita uma pesquisa justamente na China, na província de Wuhan, onde foram identificados cerca de 1.200 sequências genéticas novas em uma população de morcego extremamente diversificada. Né? Na verdade, 1.200 sequências genéticas, e dessas aí, 630 até então desconhecidas, né? Com alta capacidade de transmitir aos seres humanos e desenvolver grandes pandemias. Tá? E é isso, como foi comentado com a doutora Márcia, o contato com os animais, né, a destruição dos ambientes, faz com que justamente essas doenças cheguem aí aos seres humanos. A gente pode falar aí, né, como eu acabei de falar, da questão da SARS, né, do SARS-CoV-2,
né? O ebola, a mesma coisa, na África, é o contato, é o hábito, é o caçar os animais e se alimentar dos animais silvestres, né? O vírus Nipah, lá justamente na província de Nipah, né, acabou tendo um surto em Bangladesh, justamente do morcego passando para o suíno e do suíno para os seres humanos ou tratadores dos animais, né? Enfim, a gente tem uma série de doença que você tem aí para você descobrir por conta justamente dessa diversidade que existe no ambiente, e a gente está destruindo esse ambiente. A gente tem aqui no Brasil um exemplo claro aí dessa emergência e dessa necessidade de articulação como uma resposta de saúde única. A gente tem a febre do Nilo ocidental. A primeira vez no Brasil, justamente no Espírito Santo, foi identificado o vírus, né, da febre do Nilo. E esse vírus da febre do Nilo, essa doença, como a encefalite, onde tem aí os equídeos como também um elo, né, no mecanismo de transmissão, o equídeo, juntamente com os seres humanos, também são afetados, mas eles são sentinelas. E a gente tem utilizado essas epizootias, né, como um alerta para a ocorrência em seres humanos. A gente teve a ocorrência de equídeos em Baixo Guandu, Nova Venécia, São Mateus, e não teve nenhum caso humano, pelo menos identificado aqui no Espírito Santo, mas isso forçou que a gente desenvolvesse uma vigilância, a vigilância da síndrome neurológica. Os casos que podem ser, por exemplo, casos de meningite viral, que não se identifica, né, qual é o vírus, pode ser justamente a febre do Nilo, mas até o momento a gente não encontrou. E esse é um grande exemplo onde você tem a necessidade da interação, da resposta, né, da saúde, e aí tem a parte da saúde, a parte humana, dando uma assistência, uma vigilância para essas pessoas, né, que têm um quadro neurológico. Tem necessidade de você ter a ação do IDAF, porque a vigilância, o equídeo, no quadro neurológico, em equídeo pode ser raiva, mas também pode ser febre do Nilo, e justamente a epizootia, como eu comentei, ela é um evento sentinela. Então, quem vai começar a identificar isso é a agricultura, o IDAF, que vai identificar e vai alertar a saúde, e tem toda uma rede que vai trabalhar. Mas também tem a questão profissionais que conheçam aves silvestres, espécies, consigam identificar como é que faz o manejo dessas aves silvestres, os vetores envolvidos na transmissão também. Nós temos a febre amarela também, que ela assolou o Espírito Santo e que dizimou a população, né, de primatas não humanos, dos macacos, principalmente o aluata, que é o bugio, mas também os calitrix, que é o sagui. Né? E a gente teve afetou aí, né, as pessoas também foram enormemente afetadas, como está acontecendo agora com a pandemia da Covid. O SARS-CoV-2, né, ele é um beta-coronavírus. A gente tem o alfa-coronavírus, que tem uma capacidade muito maior de transmissão para os seres humanos. Será que no Brasil a gente não tem também uma capacidade de desenvolver uma pandemia, como começou lá na China, na província de Wuhan? Claro que temos. Nós temos a floresta amazônica, nós temos a floresta, nós temos ou pelo menos que sobrou, né, da Mata Atlântica, com uma diversidade enorme, como a doutora Márcia comentou, de animais silvestres, e com certeza uma quantidade enorme de agentes que estão lá, quietinho, no equilíbrio, mas no momento que a gente está interagindo, caçando, construindo casas, destruindo, né, a gente faz com que esses animais, eles se interagem muito mais, inclusive com os seres humanos, e aí podemos ter, né, o desenvolvimento de alguma doença. A gente teve também a questão do monitoramento da Zika, e a gente teve uma doença diferente, que é a microcefalia. A microcefalia é uma alteração neurológica que pode ser causada por toxoplasmose, né, com outros agentes, mas naquele momento começou a ser ocasionado pelo Zika.
Nós temos agora um monitoramento, está começando a implantar um monitoramento, né, da chamada síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Nós temos 300 casos no mundo, com 5 óbitos, é uma coisa extremamente nova, pós-coronavírus. As crianças menores de 5 anos que desenvolvem, né, são afetados pelo coronavírus, e aí desenvolve um quadro, né, esse quadro inflamatório multissistêmico que pode ocasionar o óbito. São poucos casos no mundo, sim, mas como a doutora Márcia comentou, a gente tem que aprender com o que tem acontecido, temos que antecipar. Então, a melhor maneira de antecipar é monitorar, intervir, vigiar, né? E não se faz isso sozinho. Não adianta dizer que esse pedaço é meu, é da saúde, que esse pedaço é o povo da ambiental, é o povo que trabalha com silvestre, não. A saúde única é justamente esse trabalho em conjunto com todo mundo, né? Cada um tem a sua parte, cada um tem o seu olhar e tem como contribuir na resposta, na prevenção, né, principalmente na prevenção, que é o mais importante, para que não tenha aí os seres humanos, né, afetados, né, com uma pandemia como essa que tem acontecido. Então, são doenças que a gente tem monitorado, trabalhado lá na Secretaria de Estado da Saúde, como foi solicitado, né, pedido para a gente conversar um pouco sobre isso, né, porque justamente elas têm um impacto muito grande na vida das pessoas. E, com certeza, isso tem, né, a ver com a saúde única. Obrigado, Gilton, pelas suas contribuições. Importantes destaques, né? A gente está, no momento, falando bastante da Covid-19, contudo, uma série de outras doenças estão ocorrendo, né, no momento, em menor escala. No Brasil, esse ano, estamos falando um pouco sobre a Zika, chikungunya e dengue, mas elas continuam aí, né, como a febre amarela, né, o surto que nós tivemos há poucos anos atrás, e cada vez se torna fundamental esse diálogo, né, para que a sociedade tenha consciência dessas interações e, como você falou, medidas, né, que a gente possa monitorar para antecipar, né, que grandes pandemias, né, nos acometam. Então, agora vamos passar para a Karina, para ela dialogar um pouco sobre o tema e trazer suas contribuições. Joia. Assim, é muito difícil a gente falar depois da doutora Márcia, do doutor Gilton, né, depois de terem falado tão bem a respeito do assunto, mas assim, eu vou puxar um pouquinho para o nosso lado do IDAF, falando um pouquinho também da questão da formação da medicina veterinária, né, que apesar de já considerar que tem um bom tempo que eu sou formada, eu acho que eu sou a que formou há menos tempo da nossa conversa aqui. E assim, é impressionante como pouco se fala de saúde única na medicina veterinária. Então, assim, e depois que a gente sai de lá, assim, poucas matérias relacionadas a isso, poucos eventos relacionados à saúde única, e quando existem eventos, assim, a participação dos alunos é bem pequena. E vou contar um pouquinho da minha experiência. Quando eu saí de lá, que eu fui parar no IDAF, eu senti um pouco de falta dessa formação em saúde pública, em saúde única, em saúde coletiva. E a gente sempre pensa assim, igual, por exemplo, o trabalho do IDAF, né? A gente fala assim, não, o trabalho do IDAF é defesa agropecuária, o trabalho do IDAF é fiscalização de produtos, é inspeção, e a gente nunca imagina que o trabalho do IDAF é a saúde. O trabalho do IDAF é saúde única. Eu fui começar a entender muito mais esse processo depois na universidade, quando eu entrei no IDAF, com o meu mestrado também de saúde coletiva. E assim, a gente vê que o IDAF nada mais faz do que saúde única, que é controlar as zoonoses, tanto pela parte de defesa, quanto na área de fiscalização, de inspeção de produtos de origem animal, e até mesmo a parte ambiental que o IDAF tem, né? Agora, puxando um pouquinho para o meu lado da raiva, né, e completando um pouquinho o que o doutor Gilton já falou e a doutora Márcia, falar um pouquinho de como que a gente via a raiva no geral e como a gente está vendo que as coisas vêm mudando, né? Antigamente a raiva ela era muito separada, ela era muito vista como ciclos de transmissão da doença. A gente via a raiva como ciclo urbano, ciclo rural,
o ciclo silvestre e tinha o ciclo aéreo, que ainda era fora do silvestre, né? Que era o silvestre, era um dos animais silvestres terrestres, e o ciclo aéreo era dos morcegos. E, assim, muito se trabalhava, porque existia uma raiva canina, principalmente, em níveis muito altos no Brasil inteiro, e também ocorreu aqui no nosso estado, na década de 90, e se trabalhava muito nessa questão de controlar a raiva canina. E a gente viu, a partir dos anos 2002, 2003, quando se reforçaram as campanhas de vacinação e o trabalho de vigilância, a gente viu que a raiva nessas espécies foi caindo bastante, por esse trabalho de vigilância. E as pessoas também, como mais de 90% dos casos de raiva no mundo ainda são transmitidos por cães e gatos, quando você trabalha com essa vigilância, você vê a quantidade também de raiva humana caindo na mesma velocidade, né? E depois que eles trabalharam bastante essa raiva canina, esse ciclo urbano, como eles diziam, né? Eles começaram a observar que em qualquer momento de distração em relação ao animal, eles tinham casos de raiva. Momentos que não tinham vacina, momentos que não tinham uma maior vigilância, acontecia um caso de raiva. E se passou a fazer a tipificação desse vírus, porque o vírus da raiva, ele, por mais que ele acometa diversas espécies, existem variantes virais diferentes, variantes virais que eram originadas dos cães, variantes virais que eram originadas, por exemplo, dos morcegos. E eles começaram a reparar que a raiva que estava cometendo esses animais domésticos, esses animais de companhia, era uma raiva que vinha de morcego. E hoje, casos de raiva em morcego, não hematófago principalmente, tem aumentado muito. Então, assim, a visão muda um pouco. A gente vê como que o ambiente, como que a gente vê as coisas tem que mudar também, né? Porque hoje o que a gente encontra é raiva no ciclo aéreo, como eles diziam. Mas é um ciclo só. Hoje, o morcego não hematófago, ele está dentro da área urbana. E é o que a gente está encontrando mais raiva ultimamente, não só aqui no estado, como em todo o país. Em todo mundo a gente encontra raiva em morcego não hematófago. O que acontece, assim, eles pensam assim, mas a raiva no ciclo aéreo chegou agora que a gente está encontrando morcego positivo, ela nunca existiu e agora está existindo. Não é isso, na verdade foi a visão que mudou, a visão do todo. Hoje a gente recebe muito mais morcegos, tanto hematófagos quanto não hematófagos, que são encontrados mortos, encontrados dentro das casas. E com isso, a quantidade de casos foi aumentando. Uma outra coisa que eu também queria falar é a respeito que o Gilton já falou sobre a febre amarela, a febre do Nilo, da importância dessa participação em conjunto que o IDAF trabalha também, em questão de síndromes neurológicas, que quando a gente não tem o diagnóstico da raiva, a gente manda para fora. E, às vezes, a dificuldade que a gente tem, eu vou aqui agora abrir um pouco o coração, desse trabalho conjunto, de fazer o diagnóstico conjunto, essa troca de informação, essa troca de experiência. Além da febre do Nilo, além da febre amarela, que foi muito trabalhada entre a gente, existem outras doenças agora que aparecem no Brasil e no nosso estado em si, que precisam também de diagnóstico, e a gente tem um pouco de dificuldade de saber quem que vai fazer, como que a gente vai fazer a vigilância. Aí, assim, eu vejo muito que o pessoal da ponta, os médicos veterinários que trabalham com zoonoses, o pessoal da saúde, a gente lá do IDAF, a gente sempre quer estar trabalhando junto, porque assim a gente vai conseguir chegar em algum lugar. Mas a gente tem um pouco de entraves, porque a saúde única, ela é conhecida, existe o conceito, mas às vezes a gente vê ainda as gestões sendo feitas de maneiras separadas, e a gente tem muita dificuldade de juntar isso e conseguir fazer uma vigilância totalmente efetiva. O que eu tenho observado, assim, com esse meu trabalho com a raiva e participando de câmaras técnicas junto à Secretaria Estadual e trabalhando junto com as secretarias municipais, assim, eu vejo um pouco, assim, que dá para trabalhar junto. Igual, assim, hoje eu e um outro colega lá do laboratório, a gente está fazendo o diagnóstico de coronavírus. E lá nós temos veterinários, nós temos biólogos, e a gente sempre conversa entre a gente da necessidade de estar sempre mais junto do que a gente realmente é, do que a gente realmente está, né? Porque o diagnóstico, às vezes, você tem duas estruturas da área de agricultura, da área da saúde, às vezes trabalhando com a mesma coisa, só que com visões diferentes. Entendeu? E eu acho que essa integração entre as secretarias, integração entre as profissões, eu acho muito interessante para a gente conseguir chegar a um lugar melhor do que a gente está. Lógico que
as coisas vão mudando, né? Assim como apareceu agora essa história do coronavírus, as coisas vão mudando, as doenças vão aparecendo, vão reaparecendo. Então, assim, mas esse trabalho conjunto ajuda muito a gente a conseguir resolver melhor esses problemas, porque sozinho ninguém faz nada. Não adianta lá eu fazer o meu diagnóstico da raiva e não pensar na febre do Nilo, não adianta eu fazer o meu diagnóstico da raiva e não pensar na vaca louca, não adianta eu fazer o diagnóstico da raiva e não pensar na febre amarela dos animais que chegam lá, principalmente os primatas. Então, falar desse tema de saúde única, com o trabalho que a gente faz no IDAF, eu acho muito interessante, porque a gente sempre pensa nas doenças que são transmitidas dos animais para os seres humanos, mesmo que além do contato direto, também em relação aos produtos que são consumidos, né, e também em relação às coisas que são feitas com o meio ambiente, porque o IDAF também tem essa parte florestal, né, que faz esse trabalho com o meio ambiente. Então, assim, às vezes falta só um pouquinho para a gente conseguir juntar bem esses órgãos e essas secretarias para a gente conseguir fazer uma vigilância mais efetiva. Mas eu tenho bastante esperança, assim, que eu observei, por exemplo, nessa epidemia da Covid, que a gente vai até parar lá no LACEN para trabalhar junto, que teve também o Ministério da Saúde convocando muitos profissionais, e profissionais de diversas áreas, para poderem estar trabalhando junto no enfrentamento dessa enfermidade. Então, assim, talvez essa pandemia, lógico, não foi nada bom para ninguém, mas eu acho que foi um passo a mais para a gente conseguir pensar junto, não pensar cada um na sua caixinha, porque senão a gente não consegue fazer saúde única e a gente não consegue fazer saúde de maneira que deve ser feita. E, assim, falando um pouquinho, assim, do trabalho do IDAF, eu fico muito feliz de estar trabalhando lá e eu espero muito mesmo que a gente consiga ampliar mais os nossos diagnósticos junto com a saúde e com a parte da agricultura também. Obrigada, Karina, por sua contribuição. É muito bom trabalhar no IDAF e ouvir uma colega falar com entusiasmo, né? Ver o olho brilhar quando fala do órgão que trabalha. É muito bom assim, perceber esse engajamento, né? E foi bastante interessante quando você traz essa necessidade da gente potencializar essas políticas públicas integradas. Infelizmente, ainda a gente, na gestão pública, trabalha de forma muito compartimentada, né? E a gente tem visto cada vez mais a necessidade dessas políticas públicas integradas, de trabalhar em conjunto, trazendo, né, vários entes, trazendo a sociedade civil para participar, né, dessas políticas, né, para enfrentamento às doenças ou uma série de questões que acometem a sociedade. Então, agora a gente vai passar para o terceiro bloco, que é o bloco das perguntas. Então, vou começar com a doutora Márcia. Foi muito bem colocado como que o desequilíbrio ambiental ele pode, né, gerar com que o vírus que circula na natureza pode vir circular, né, entre os seres humanos e causar doenças, né, as zoonoses. E então a gente queria saber, assim, na sua opinião, se há possibilidade assim de um vírus ele chegar ao ponto de exterminar uma espécie, de ser um vírus muito específico que acometa uma espécie e pode assim trabalhar nessa perspectiva de até de uma extinção de uma espécie em função de uma desse acometimento, né, por uma virose. Posso fazer outra pergunta, uma de cada vez? Não, faz uma de cada vez, espera aí. Tá bom, tá bom. Então, olha só, eu vou aproveitar dois exemplos, um do Gilton e um da Karina, né, para falar sobre isso. Olha só, né, quando a gente fica pensando, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que as zoonoses, né, a gente sempre coloca as zoonoses são os animais que transmitem a doença para as pessoas. Não, somos todos nós, animais humanos e não humanos, que estamos dentro de um ciclo, né, e, portanto, a gente compartilha, né,
alguns agentes infecciosos. A gente pode fazer o inverso, né? Existem diversas situações onde as pessoas passam, né, os seus agentes infecciosos para os animais, e a gente não pode esquecer disso. E isso é uma questão agora que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa abertura dos nossos parques nacionais, de todas as nossas coisas, de como é que nós também temos que proteger os animais, porque a gente não sabe se é um vírus completamente novo, mas a gente sabe que ele tem uma plasticidade grande entre diversas espécies, e a gente não pode imaginar que isso não possa ocorrer. A gente já viu isso acontecendo, né? A febre amarela entrou aqui em 1600 e pouco, ficou no ciclo com Aedes aegypti, que era também um animal exótico, né, um inseto exótico, e acabou se adaptando a todos, né, um grande número de espécies de mosquitos brasileiros, capaz de infectar todos os nossos macacos. Então, a gente também tem que prestar atenção nessa coisa. Mas, reparem como a possibilidade dessa emergência, né, os ingleses, né, a língua inglesa chama disso de spillover, ou eu chamo de transbordamento, né, das espécies para outros hospedeiros, e como é que elas conseguem acontecer? Vou usar, de novo, falando o exemplo do Gilton aí, do vírus Nipah, na Malásia, na Ásia. Foi um vírus de morcegos que acometeu os porcos, criou episodias super importantes. Mas, na verdade, por que isso aconteceu? Né? E se demorou muito tempo para entender esse processo. Em 97, 98, a gente teve um El Niño imenso, né? De um impacto bastante volumoso, que, obviamente, provocou os grandes incêndios na Ásia. A Ásia, e a gente viu isso na televisão, é claro que em 97, boa parte de vocês não vão lembrar, mas várias regiões queimaram durante semanas, criando uma camada de fumaça extremamente densa e persistente na atmosfera. Essa fumaça, ela impediu a frutificação, né, a floração e frutificação das espécies nos ambientes ainda nativos, o que fez com que os morcegos migrassem para as áreas dos pomares e das fazendas, né, na Malásia, onde existem os pomares e a criação de porcos embaixo. Então, as frutas comidas pelos morcegos, o vírus na saliva, nas fezes, em cima dos porcos, criou o processo dessa emergência. Isso é saúde única, né? Se a gente não entender, né, que eu tenho vírus que é comer, mas por que isso acontece? Qual foi o gatilho que disparou esse processo? Aí é que está, né, a necessidade da gente identificar quais são, de fato, esses fatores de risco que levam a esse tipo de coisa acontecer. A gente pode pensar, e isso não me sai da cabeça, e eu tenho provocado todo mundo da área da raiva, e vou provocar você também, Karina. O quanto as queimadas no Brasil, né, e você falou da raiva, falou muitíssimo bem, a gente tem, na verdade, um complexo de transmissão de raiva, né? A gente tem a raiva dos morcegos, hematófagos e não hematófagos, a gente tem a raiva dos primatas, né, específica no Nordeste do Brasil, que já criou muitos problemas. A gente tem a raiva das raposas, todo nordestino lá no interior fala que setembro é a época da raposa louca, porque é a época da reprodução da raposa, onde a gente tem uma circulação de raiva importante, que, obviamente, controlava a população de raposas. Agora, vamos pensar o o impacto das queimadas que a gente vive hoje no Brasil, né? A manutenção dessa quantidade enorme de fumaça, ela também não vai nos provocar ou provocar aos nossos animais, aos morcegos e tantos outros, que são empurrados pela fumaça, empurrados pelo fogo, e que essas espécies vão chegar na borda dos rios, na borda onde as pessoas vivem, nas áreas de produção agrícola, nas áreas de produção de pecuária, e esses animais se movimentando, buscando alimento que não tem e tudo, o que isso pode acontecer?
né? O quanto a gente não tem que estar alerta para a raiva nesses lugares, o quanto a gente não tem que pegar o mapeamento dos incêndios e das queimadas e começar a fazer vigilância nessas áreas para onde essa turma vai ser empurrada. Na minha cabeça, eu estou querendo muito um aluno de doutorado que me ajude a juntar esses dados, né? Porque eu acho que a gente tem que pensar nisso. E aí a gente sempre fica, né, para terminar essa conversa mais rápida, a gente sempre fica pensando, o Brasil tem uma quantidade enorme de floresta e, portanto, de biodiversidade, e se tem biodiversidade hospedeiro, também tem de parasitos. E, então, nós somos um hotspot, como, né, uma área de calor, de importância para a emergência de zoonoses. Teoricamente, sim, se a gente for fazer essa relação linear. Mas e por que nós não somos? Nós somos, na verdade, um grande importador de doenças. Né? As nossas são as nossas velhas conhecidas aqui desde a pré-história. Né? Justamente porque a gente ainda tem floresta, ainda tem biodiversidade, que consegue agregar e manter os ciclos silvestres acontecendo. O risco é perder essas áreas. Aí sim, a gente, né, vai ter que, eu acho que esse é o alerta desse momento, não podemos perder as nossas áreas naturais de jeito nenhum, porque elas vão fazer bem à nossa saúde, elas são as nossas maiores possibilidades da gente manter aí os ciclos silvestres dentro dos lugares onde eles devem estar. Sua segunda pergunta, Andressa, porque senão... Você já respondeu, eu ia perguntar justamente se esse aumento, né, das queimadas, do desmatamento na Amazônia, agora no Pantanal, se poderia ocorrer, né, algum surto, alguma epidemia. Você já respondeu muito bem. A gente viu isso, né? Eu trabalhei lá com um grupo lá na Amazônia, e no ano anterior teve uma queimada enorme, nós ficamos 15 dias e a gente só via fumaça, fumaça, fumaça. No ano seguinte, quando a gente chegou no Pará, todo mundo relatava e a gente observava uma quantidade enorme de mosquitos, porque os mosquitos também se deslocam com a fumaça. Né? Mosquitos e uma série de outras espécies, todo mundo que foram se deslocando ao longo desse tempo. A gente tem estudado muito pouco isso. E como a Karina falou isso, a gente só vai conseguir fazer isso se a gente juntar as nossas forças. Né? A saúde humana não dá conta sozinha, animal não dá, a questão ambiental não dá, e a sociedade precisa participar desse processo. O país é enorme, com dificuldades, né, grandes, ecossistemas diferentes, o que faz sentido no lugar, não faz sentido no outro, as dinâmicas são diferentes, né? A gente vai aprendendo, claro que tem coisas que a gente consegue entender, mas isso está mudando e muda muito rápido. Uma outra coisa que a gente também tem que entender, que eu acho que é importante nessa discussão, principalmente agora quando a gente fala de coronavírus, né? E se a gente for fazer o levantamento da literatura, a gente tem coronavírus circulando em animais no Brasil, e morcegos e tudo, mas tem um estudo belíssimo feito com 20 países, mostrando uma coisa que é muito interessante. Os nossos coronavírus brasileiros, eles são trocados, o vírus, ele consegue parasitar espécies só muito próximas. Portanto, isso traz para nós um risco muito menor. Isso é uma característica dos agentes infecciosos. Quanto mais espécies de famílias e ordens diferentes eles conseguirem parasitar, né, maior predisposição de conseguir migrar para as outras espécies, ou chegar às outras espécies, inclusive humana. Isso não acontece nos coronavírus dos morcegos do Brasil, mas os morcegos da Ásia, que são morcegos diferentes dos nossos, eles conseguem, os vírus do coronavírus lá conseguem perpassar inúmeras espécies de famílias, né, diferentes. Então, a gente tem que também começar a buscar que elementos são esses, né, específicos de cada grupo das espécies que a gente precisa arrumar para poder trabalhar com os riscos, e isso a gente é um dever de casa para nós.
né, a gente tem que começar a organizar, e a gente só vai fazer isso novamente se a gente juntar veterinário, ecólogo, zoólogo, e todo mundo que trabalha nessas coisas, porque os conhecimentos são diferentes, né, químicos, bioquímicos, enfim, a gente precisa de todo mundo para poder entender melhor esses processos. Já estamos compreendendo um pouco mais ouvindo a senhora, doutora Márcia. Muito bom. Ô, Gilton, vou fazer uma perguntinha para você agora. Você mencionou a febre do Nilo, né? Que aconteceu com um equinos, né? Uns 2 anos atrás, e o IDAF atuou, né? Em parceria com a Secretaria de Saúde. Então, eu queria te perguntar se, dentro desse contexto aí da saúde única, você entende que até a partir dessa experiência, os órgãos públicos eles estão preparados para atuar, visando esse bem-estar do animal e da sociedade? E caso haja, né, futuros casos, né, como essa experiência aí da febre. Você me colocou numa saia justa agora, hein? Como diz o outro. Não pode falar mal do IDAF, não. Não. Brincadeira, fica à vontade. Relatar um pouco dessa experiência, né, dessa ação integrada aí, e o que foi de... O que você tirou de lição aí para o futuro? Então, mas antes da questão institucional, é importante a questão profissional, o indivíduo. A gente conseguiu identificar esses casos de febre do Nilo porque a gente teve um profissional que viu que tinha alguma coisa diferente acontecendo e notificou. É isso que a gente precisa fazer com que as pessoas, né, consigam monitorar, identificar onde tem coisa que ele acha que está errada, alguma coisa diferente, e ter, né, até porque existe a obrigação legal de notificar as epizootias. Né? As epizootias têm que ser notificadas em até 24 horas. Né? O que seriam epizootias? É a morte, o adoecimento de animais que podem, né, que podem causar alguma zoonose. E esse é justamente o que a gente precisa, é que os profissionais assumam o seu papel, né, de identificar o problema e notificar. Né? O Marcos Antônio, um grande amigo, ele trabalhou na Secretaria de Estado da Saúde e ele também gosta de trabalhar com equídeo, né? Faz assistência técnica aos equídeos. E as redes sociais ajudam muito a isso, justamente porque ele viu na rede social um monte de gente reclamando, morrendo cavalo, né, com um quadro neurológico. Ele até me ligou assim, não, raiva não pode ser, não existe um surto de raiva dessa maneira, e aí ele foi e notificou, coletou material. Outra coisa extremamente importante foi a coleta de material, o cuidado na coleta de material. A coleta e o transporte, ele coletou e armazenou no nitrogênio líquido. E isso fez com que identificasse o vírus, fizesse toda a identificação do vírus. Se ele coletasse, colocasse aí um gelo simplesmente e mandasse, né, para fazer o diagnóstico, provavelmente não conseguiria. Então, é outra responsabilidade que a gente tem. Né? E a questão das instituições, infelizmente, elas não aprendem mesmo. Né? E aí a vantagem de você ter aí, né, já um tempo de trabalho e ser efetivo é que você pode falar o que você quiser também. Já estou na idade de poder falar sem a menor preocupação. Apesar de coordenar o centro de informações, eu não tenho cargo de comissionado, então fico tranquilo para falar aqui. Né? E aí eu vou pegar um outro exemplo, a questão da febre do Nilo. Ele tem adiantado muito mais, eu não quero puxar a sardinha, né, por conta do IDAF, porque a gente ficou brigando quem é que faz o diagnóstico de equídeo. Né? O Ministério da Saúde querendo que a gente mandasse a amostra tanto para o IDAF quanto para através do LACEN, né, para fazer o diagnóstico da febre do Nilo em 2 laboratórios. Como assim? Olha, esse recurso é muito caro. Vocês trabalham no laboratório e sabem muito bem disso. Né? E quando você tem aí o IDAF fazendo, né, um protocolo que dando negativo para a raiva e caminha para a febre do Nilo, para o laboratório, a gente consegue fazer um diagnóstico, né? E aí, se der positivo, vai todo o alerta que a gente tem, né, como aconteceu anteriormente. Mas eu vou pegar um exemplo que a Karina comentou
que não faz o trabalho, o dever de casa, é esporotricose. Não fazemos o nosso dever de... Nós estamos vendo que o Rio de Janeiro está lá, a Espírito Santo também tem enlatado aqui de gente acometida pela esporotricose, gato acometido pela esporotricose, e não se faz o dever de casa. Oi, Gilton, explica aí para quem está nos assistindo, que pode não saber melhor aí sobre essa doença. Pois é, a esporotricose, né, causada por um fungo, né, inclusive, assim, antigamente era uma doença que estava relacionada com a pessoas com jardineiro, que fazia jardinagem, né, espetava o dedo num espinho e acabava abrindo a porta de entrada, um fungo que estava no ambiente, acabou aí atingindo as pessoas. Atualmente, você tem o gato e até mesmo o cachorro sendo afetado por essa doença, por essa doença micótica, que é um quadro, né, que pode chegar até a matar o animal, mas afeta e transmite o ser humano. Contato direto com um gato nessas condições, né, você tem aí a passagem, né, do fungo para o ser humano, afetando o ser humano. E aí fica na briga, quem vai fazer o diagnóstico? A gente teve essa discussão lá, quem vai fazer o diagnóstico é o IDAF, o LACEN, né? O LACEN vai fazer isso e não resolveu. Até hoje não se resolveu. Quem vai tratar esse animal? Não adianta tratar o ser humano, né? E você deixa o gato solto no ambiente, né? Que a doutora Márcia comentou, né? As pessoas moram em uma favelização muito grande, uma pobreza muito grande, onde você tem o quê? Vai fazer o gato está lá, vai haver reinfecção. Né? E vai fazer o que? Eutanásia? Vai declarar, fazer eutanásia em todos os gatos? Você não consegue fazer isso, você não consegue controlar. Né? O Rio de Janeiro tem, né, trabalhado, tem várias experiências no Rio de Janeiro que a gente não trouxe para o Espírito Santo. Então, infelizmente, né, eu gosto muito de trabalhar na Secretaria de Estado da Saúde, né, a gente tem visto muita coisa que tem dado certo, mas a gente tem muita coisa que a gente não tem conseguido implantar aí, já que você me instigou, né, a falar de como é que é a resposta institucional, e aí eu falei, não tem, né, vou abrir o verbo aqui que nem sempre a gente consegue trabalhar e resolver. Está vendo, está acontecendo e não está resolvendo, dando a resposta adequada. Só um minutinho. A sorte que a gente tem alguns colegas, né, veterinários, biólogos, outros profissionais, né, que estão aí nas prefeituras trabalhando. Eles estão dando jeito lá aos protocolos, porque em termos de estadual não tem conseguido fazer isso. E cada um tem dado o seu jeito, né? A gente tem até um grupo das epizootias, e aí tem uma troca de experiência, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro, estamos vendo aquilo ali, e a gente tem dado conta, aí alguns municípios têm dado conta por conta disso, mas, infelizmente, em termos institucional, né, na política estadual, nem sempre a gente consegue fazer isso. Ok. Importante essa rede, pelo menos, se não for institucional, essa rede de profissionais engajados, né, comprometidos com o trabalho. A gente observa como que isso faz a diferença, né? Ter profissionais que superam os limites e pelo seu engajamento profissional e tentam resolver, né, as questões aí que são colocadas. Então, vou fazer uma pergunta para a Karina. Karina, na sua visão, qual o principal desafio para entendimento do conceito de saúde única? Porque ainda pensamos em tratar de forma separada a saúde e não correlacionar a saúde humana diretamente relacionada ao meio e sua interação com outras espécies. Eu acho que é muito parte, principalmente da educação, né? O Gilton falou dessa questão da notificação, né? A gente não vai falar sobre saúde pública, sobre saúde única, desde lá da formação. Eu acho que não é só a medicina veterinária, mas como várias outras profissões que podem estar envolvidos nisso. Eu acho que começa aí, o nosso primeiro desafio é as pessoas pensarem a saúde como saúde única, não só como saúde animal, ou como saúde humana, ou como meio ambiente. Eu acho que começa por aí. O Gilton falou da esporotricose, e eu participei muito de discussões em relação a isso, principalmente em relação ao diagnóstico. Ele falou que a gente ficou numa
joga para o LACEN, joga para o IDAF, joga para o município, e até hoje não conseguiu resolver totalmente. Então, assim, a gente sempre acha que o recurso, o insumo, ele é do Estado, né? Ele é do Estado e a gente pode tentar fazer com ele o que quiser, jogar para um lado, jogar para o outro, e a gente vê que não é assim. Se não existirem se não começar a existir mais políticas de saúde única, a gente também não vai conseguir resolver esses impasses. Porque eu acho que a gente hoje não conseguiu resolver a esporotricose porque a gente não conseguiu se entender. A gente não conseguiu saber se, vamos deixar com tal pessoa. Ou vamos, então, juntar e fazer juntos. A gente não conseguiu se entender. Aí, no meio, quando a gente estava começando a se entender, chegou a pandemia. Então, assim, e tudo parou. Mas eu acho que são estes os desafios, eu acho que os principais desafios. As formações, as pessoas terem essa visão de saúde única, desde a formação e também a nossa parte da educação sanitária, né? O que a gente está fazendo hoje, fazer uma live de falar de saúde única, para a população também saber que é importante trabalhar junto, e o desafio da gente se entender entre as diversas áreas, financeiramente, politicamente, eu acho que são os maiores desafios, porque apesar do conceito ter surgido lá em 2000, a gente até hoje não conseguiu entender muito bem, saber como trabalhar com ele. Mas, assim, eu tenho esperança que isso está mudando. Porque, assim, igual eu falar da raiva, eu sempre me sentia meio perdida, sem saber, assim, mas eu sou da agricultura, sou da saúde, mas existem normativas da saúde, manuais da saúde, normativas da agricultura, manuais da agricultura. A gente lá no laboratório, às vezes, não sabia nem como seguir em relação ao diagnóstico, a gente ficava seguindo um pouquinho de protocolo de um, protocolo de outro. Então, assim, hoje eu já vejo mais os ministérios se conversando e tentando fazer uma coisa única, e assim, eu acho que a nossa proximidade hoje do IDAF, como diagnóstico, vou falar como diagnóstico, que é onde eu estou envolvida, né, com o diagnóstico e a saúde, incluindo o LACEN, eu acho que está avançando, né? A gente via coisas muito mais separadas antes. Só que falta alguma coisinha para a gente se entender. Eu acho que a gente não conseguiu ainda se entender para trabalhar junto totalmente. Entendeu? Assim, eu acho que não é problema de um ou de outro. Eu acho que é uma questão mesmo do geral, de entender o conceito e querer trabalhar dentro deste conceito, que hoje ainda está um pouco confuso, vamos dizer assim. Karina, nós vamos entrar agora no quarto bloco, até pelo tempo, né? Já estamos com 1h12, né, de transmissão. Então, quero que você já faça suas considerações finais, aproveitar que você está com a palavra. Joia. Assim, eu queria aproveitar logo para agradecer, né, a participação, e eu acho que, como eu falei, é muito importante a gente falar de saúde única para a população, falar de saúde única para os profissionais, que os profissionais realmente eles tenham uma visão melhor e maior e queiram participar dessa saúde única, seja veterinário, seja médico, seja biólogo, enfermeiro, eu acho que é muito importante, dentista, seja o que for, e a população em si entender que esse conceito existe, e entender que existem as notificações que devem ser feitas, como o Gilton falou muito bem, que não é só nível institucional, é nível profissional e nível pessoal, né? Que não é só o profissional que trabalha no instituto estadual, municipal, que tem que notificar. É o profissional também que trabalha na área particular, de ver que o trabalho dele também é importante para a saúde pública. Ele não trabalha só fazendo clínica, ele trabalha também com saúde pública. A população também vê alguma coisa estranha e comunicar, não só achar que para que eu vou chamar o IDAF aqui, se o IDAF normalmente é um órgão, como eles dizem, né, só para fiscalizar, e não é assim. O IDAF, ele trabalha fazendo saúde única, então as pessoas têm que aprender também, que eles precisam notificar, os profissionais precisam notificar, e a gente precisa trabalhar junto, porque a doutora Márcia falou em relação aos conhecimentos diferentes, né, assim, como é interessante quando a gente junta profissionais de formações diferentes para trabalhar. Como que, assim, a visão de cada um, que cada um traz, só enriquece. Tive essa oportunidade no mestrado de trabalhar com diversos profissionais de diversas áreas, estou tendo essa oportunidade agora de trabalhar
no IDAF mesmo, de trabalhar no LACEN agora, junto com o pessoal nesse momento de pandemia, e como que é importante mesmo, e como que dá para trabalhar junto. Eu espero que a gente continue trilhando esses passos. Eu, assim, tinha até um pouco de curiosidade de saber, assim, que hoje eu tenho muita realidade do Estado, um pouco de curiosidade de saber como que acontece a saúde única, essas questões em outros lugares, né? Porque aqui a gente falta um entendimentozinho, mas eu acho que a gente vai conseguir chegar lá. Eu tenho essa esperança. Que bom, obrigado. Muito interessante a fala do Gilton e da Karina com relação à importância da notificação. Nós estamos justamente nesse momento trabalhando um plano de comunicação e educação para potencializar, né, as notificações. E hoje eu saio desse diálogo aqui com mais elementos e entendendo mais a importância da notificação das doenças, né, no nosso caso aqui do Estado, no IDAF. Gilton, agora é com você as considerações finais. Bom, eu queria agradecer muito ao convite, parabenizar ao IDAF. Já tem uma relação, né, ampla e tem muito tempo com o IDAF, profissional, em termos de amizade, vários são profissionais que trabalham no IDAF, a gente tem uma relação de amizade. E se isso está acontecendo hoje com um órgão, uma instituição, né, o IDAF, que tem uma pecha de ser fiscalizador, como a Karina comentou, isso que é muito bom. Então, está falando sobre saúde única aí no IDAF. Né, isso é extremamente importante. O IDAF, ele já participou em vários momentos da saúde única no Espírito Santo, 92, 94, a gente tinha casos de raiva humana em Cariacica, Vila Velha, Vitória teve 26 casos, Vitória teve casos de raiva bovina, canina, felina e equina, quer dizer, em Vitória, em 95, eu trabalhava em Vitória, foram 26 casos de raiva, imaginam, a capital, o IDAF esteve presente muito isso aí. E a gente tem que, né, como foi falado, a questão da notificação, né, e eu quero bater nessa tecla para que o profissional, ele assuma a sua responsabilidade de notificar, de comunicar. Quando um colega médico veterinário ver um cachorro, na clínica de pequenos, ele vê um cachorro com uma verminose e trata só essa verminose e não orienta, né, ao tutor desse animal, né, principalmente se tiver criança nesse ambiente, que se tem verminose no animal, tem a circulação no ambiente que ele está, e aí tem que alertar ao tutor. Ele também pode estar afetado sobre essa né, provável zoonose, nem todo euminto causa afeta o ser humano, mas a grande parte sim. Então, é extremamente importante do profissional assumir o seu papel e trabalhar numa saúde única, né, cada vez mais aí, falar sobre isso e trabalhar com isso nas suas instituições. Ok, obrigado, Gilton. Doutora Márcia, suas considerações finais. Bom, gente, queria agradecer, sem dúvida nenhuma, esses espaços são ótimos, né, para a gente conhecer mais pessoas, ver o que as pessoas estão fazendo aí por esse Brasil afora, e é muito legal a gente ver o esforço de todo mundo. Então, queria parabenizar aí vocês, o EDAF, agradecer muitíssimo o convite, né, super interessante, e queria reforçar, acho que a gente falou aqui coisas super importantes, né, toda essa questão de organização, acho que hoje agora está na época, está na hora da gente revisar e repensar os nossos processos de vigilância com esse conceito de saúde única, né? Vigilância animal, enfim, eu acho que a gente tem que juntar aí um grupo bom de pessoas afim
e pensar nesses processos, porque a gente precisa de modificá-los aí nessa perspectiva das políticas públicas. A questão da notificação, ela é fundamental, ela é tão fundamental, né, que hoje ela é, do jeito que ela é feita, né, principalmente na área da saúde humana, os dados são todos os dados municipalizados, a gente não consegue reunir informação e, por exemplo, trabalhar com modelos que a gente vem tentando na Fiocruz para febre amarela e outras coisas, modelos matemáticos que possibilitem aí a gente identificar quais são os fatores que levam à emergência, porque a gente não tem dados georreferenciados. E aí eu queria aproveitar e fazer um convite nessa perspectiva da notificação. Nós desenvolvemos um sistema que se chama Sistema de Informação de Saúde Silvestre, que é SIGEL, que ele tem uma parte toda na web, uma parte para o gestor. Estamos trabalhando agora com todos os gestores, né, para o SIGEL SUS da saúde pública e já com conversas com a Embrapa e o MAPA, para que a gente consiga botar uma caixinha na vigilância sanitária, com a ajuda da população, que pode pegar o seu celular, ele é grátis, fazer uma foto de um animal, incluir nessa foto o que ele está vendo, se o animal está sangrando, se ele está morto, se ele está vivo, se ele está com esquisito, se ele está... O médico ele pode entrar como especialista e colocar as informações. Essas informações elas são já referenciadas por satélite, mesmo offline, e elas chegam direto, né, em tempo real, nos gestores na saúde, no nível federal, estadual e municipal, né, e a gente, né, e agora começar a ampliar isso para os outros estados, a gente tem essa boa experiência aí no sul do Brasil, com Paraná, Santa Catarina, onde os macacos continuam morrendo de febre amarela, mas a reunião da informação das pessoas na ponta, junto com outros modelos, nos permitiu identificar as áreas prioritárias para vacinação 2 meses antes que a gente tivesse gente doente de febre amarela lá. Então, hoje, em Santa Catarina, você só tem 19 pessoas, né, que foram a óbito por febre amarela e foram pessoas que se recusaram a vacinar. Então, eu queria fazer esse convite, né, a quem está nos ouvindo, a vocês aí do IDAF, seria maravilhoso a gente poder pensar em trabalhar junto. Essa plataforma ela é justamente para reunir informações e que vocês tenham acesso a esses dados, para que cada estado, cada município e órgão possa utilizar os dados da forma com que achar melhor, com a forma com que precisar trabalhar, né? E o que a gente faz é justamente potencializar, né, com informações de qualidade, essa iniciativa de todo mundo. E isso a gente vai ter, porque a gente está perdendo vidas, a gente está perdendo dinheiro, quando a gente não vai lá coletar um animal, chega atrasado e não dá conta, a gente vai ter que trabalhar em biotecnologia, para que a gente, em muitos lugares desse país, a gente não consegue levar nitrogênio líquido, a gente não consegue manter uma boa amostra, então a gente vai ter que avançar muito, e essas questões são nossas, mas são nossas que a gente pode dividir com os outros países da América do Sul, com países da África, né, e eu acho que a gente não faltam bons profissionais e muita experiência, como a de vocês aí, né, e vontade de fazer essas coisas acontecerem. Então, agradeço aí mais uma vez, estamos lá na Fiocruz à disposição para conversar, para, né, poder contribuir e vamos trabalhar junto, porque é isso que a gente precisa fazer. Está sem microfone, Andressa. Seu microfone está desligado agora. Desculpa, gente. Me enrolei aqui. Então, no chat, né, da plataforma Biodiversidade e Saúde Silvestre, da Fiocruz, né, está reforçando o que a doutora Márcia acabou de falar, né, desse trabalho de monitoramento de animais silvestres, e falando do aplicativo, né, que está disponível. E quem quiser conhecer melhor esse trabalho, tem aí o site, www.biodiversidade.cis.fiocruz.br. Vamos entrar no site. A gente já namorou algumas vezes aí, mas o casamento não aconteceu ainda, né, doutora Márcia? Eu confesso que eu já fui lá dar uma olhada, é muito interessante, trabalho belíssimo,
que vocês desenvolvem. Gente, nós estamos chegando ao final, né, da nossa transmissão. Eu quero, assim, agradecer imensamente ao Gilton, a Karine e a Márcia pela disponibilidade. Todos nós trabalhamos muito e é muito gratificante para a gente que vocês tenham doado um pouco do seu tempo para estar aqui conosco nesse espaço de diálogo, para trazer as ricas contribuições que vocês trouxeram. Tenho certeza que cada um que participou e que vai assistir no futuro, porque está sendo gravado e vai para o YouTube do IDAF, então outras pessoas terão a oportunidade também de ouvir as contribuições que vocês trouxeram. Foi uma noite enriquecedora, aprendi bastante. Parabéns a cada um pelo trabalho que desenvolvem. É fundamental, né, para a sociedade ter profissionais tão comprometidos que desenvolvem um trabalho tão relevante como vocês. Muito obrigada. Quero agradecer também a todos que participaram. Veio aqui no chat alguns colegas do IDAF que participaram conosco. Muito obrigada por estarem conosco. Agradecer a equipe da GEDUC, né, pela idealização, empenho na organização da live, pela assessoria de comunicação do IDAF, por todo o apoio e parceria nos projetos. Muito obrigada a todos, boa noite e até nosso próximo encontro. Abraço, fiquem com Deus, fiquem em casa. Tchau, tchau, um abraço. Tchau, tchau.